Olá! Nessa aula você vai conhecer e aprender a utilizar todos os recursos de controles de formulário no Excel. Esses recursos são ferramentas que servem para auxiliar fórmulas e macros na automatização de planilhas. Então temos aqui essa série de exercícios, são 9 exercícios aqui, que nós vamos realizar aqui na aba Exercício, ok? Onde nós temos uma divisão aqui, separando cada controle de formulário que nós vamos inserir. Beleza? Então, vamos voltar aqui na aba Controles de Formulário e vamos ver o que pede o primeiro exercício. Exercício botão. Crie um botão com a descrição Exibir Mensagem, posicione logo abaixo do título botão e atribua a macro Exibir Mensagem. Então, nós já temos aqui no ambiente VBA, se dermos aqui um Alt F11, nós vamos conseguir visualizar aqui em módulos dessa pasta de trabalho, módulo 1, temos aqui essa macro criada, que ele exibe uma macro muito simples, que exibe através do comando MessageBox essa mensagem aqui. Essa é a última aula do curso Excel Avançado, toda vez que nós executarmos essa macro. Se eu der um play aqui, por exemplo, de executar, ele vai exibir aqui essa mensagem, ok? Vamos fechar aqui. E aí nós vamos vir aqui agora na aba Exercício e aqui, bem embaixo do título botão, nessa área branca aqui, nós vamos inserir um botão através do controle de formulário. Então vamos vir aqui na aba Desenvolvedor, da faixa de opções do Excel, e vamos vir aqui no ícone Inserir. Aqui em cima nós temos todas as opções de controles de formulários que dão para ser utilizados no próprio Excel, e embaixo os controles ActiveX, que são controles a serem utilizados somente em formulários do VBA, ok? Então, essa é a diferença entre os dois tipos de controles aqui da aba Desenvolvedor. Então, vamos vir aqui no primeiro ícone, que é o ícone botão, clicamos lá e vamos selecionar aqui onde queremos que o botão seja colocado. Automaticamente, a primeira coisa que ele faz é abrir a janela Atribuir Macro. Vamos atribuir esse botão a macro Exibir Mensagem. Vamos selecionar ela e dar um OK. Agora nós vamos aumentar o tamanho desse botão e aqui no botão nós vamos digitar Exibir Mensagem. Quando nós clicarmos nesse botão, ele vai executar aquela macro que exibe a mensagem informando que essa é a última aula do curso de Excel Avançado. Beleza? Temos um OK aqui. E agora nós vamos para o próximo exercício, caixa de combinação. Vamos voltar aqui na aba Controle de Formulário. E no exercício de caixa de combinação, vamos criar uma caixa de combinação e posicioná-la logo abaixo do título Caixa de Combinação, com um vínculo na célula I10, em amarelo, para atualizar automaticamente o valor de vendas que está na célula I13. Então vamos lá na aba Exercício novamente. Vamos posicionar essa caixa de combinação aqui nessa área, logo abaixo do título. Então vamos vir aqui na aba Desenvolvedor novamente, Inserir, e aqui nós vamos no segundo ícone, Caixa de Combinação. Vamos selecionar aqui o espaço que nós queremos que essa caixa de combinação fique, ok? E aqui nós vamos clicar com o botão direito do mouse sobre ela, Formatar Controle. Aqui em Formatar Controle nós vamos selecionar o intervalo de entrada, que vai de norte a sul aqui, as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, e o vínculo da célula será a célula I10, que está aqui com fundo amarelo. Sombreamento 3D, vamos marcar ele, e OK. Pronto. Agora, toda vez que nós selecionarmos uma região aqui na caixa de combinação, ele vai colocar o valor aqui da região selecionada, através da fórmula aqui embaixo, utilizando a função escolher, ele já busca o valor referente aqui na matriz de vendas ao número da região que eu selecionei na caixa de combinação. Ok? Agora nós vamos para o exercício Caixa de Seleção. Vamos voltar aqui na aba Controle de Formulário. Crie uma caixa de seleção e posicione-a logo abaixo do título Caixa de Seleção, com o texto Venda Realizada, ponto de interrogação, e com o vínculo na célula L10 em amarelo. Vamos voltar aqui na aba Exercício, vamos lá novamente na aba Desenvolvedor, Inserir, e vamos na terceira opção, Caixa de Seleção. Vamos colocar essa caixa de seleção aqui,
ok? E aí nós vamos alterar esse texto para vendas realizadas, que vai ser uma pergunta, para venda realizada, com ponto de interrogação no final, porque será uma pergunta, ok? E aí nós vamos clicar no botão direito do mouse sobre esse controle, formatar controle, sombreamento 3D, e o vínculo da célula vai ser L10, ok? E pronto. Toda vez que nós marcarmos aqui se a venda foi realizada ou não, ele vai colocar verdadeiro se estiver marcado e falso se estiver desmarcado, beleza? Agora nós vamos para o exercício botão de rotação. Vamos voltar aqui na aba controles de formulário e aqui nós vamos criar um botão de rotação e posicioná-lo logo abaixo do título botão de rotação, com um vínculo na célula O10 em amarelo, para atualizar automaticamente a região e o valor de vendas nas células O13 e O14. Vamos lá na aba exercício, vamos lá na aba desenvolvedor, inserir e vamos vir aqui no botão de rotação. Vamos diminuir aqui o tamanho dele e vamos posicioná-lo aqui no meio, bem embaixo do título, ok? Vamos clicar com o botão direito do mouse nesse botão, formatar controle e aqui no controle nós vamos colocar um valor mínimo de 1 e o valor máximo de 5, porque aqui nós só temos 5 regiões, ok? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A alteração incremental será de 1, ou seja, ele vai alterar de 1 em 1, ok? Ou para cima ou para baixo. E vamos fazer um vínculo da célula à célula O10. Clicamos em OK aqui e pronto. Quando nós clicarmos aqui setinha para cima, ele vai aumentar o valor de 1 em 1 até 5. E quando clicarmos na setinha para baixo, ele vai diminuir o valor de 1 em 1 até o limite mínimo de 1. Ou seja, o limite mínimo de 1 e o limite máximo de 5. E aqui embaixo, né, através de duas fórmulas que eu já deixei criada aqui embaixo, ele já pega o nome da região e o valor de vendas daquela região, ok? Agora nós vamos para o exercício caixa de listagem. Crie uma caixa de listagem e posicione-a logo abaixo do título caixa de listagem, com um vínculo na célula R10, em amarelo, para atualizar automaticamente a região e o valor de vendas nas células R13 e R14. Então vamos voltar aqui e aqui nós vamos na aba desenvolvedor, inserir, vamos vir aqui na opção caixa de listagem, que é esse quarto ícone aqui de cima. Ampliar aqui e aqui a gente vai colocar a listagem que nós queremos. Vamos clicar com o botão direito do mouse nesse controle, formatar controle, intervalo de entrada, vamos colocar da região norte até a região sul, ou seja, o intervalo de B4 a B8, vínculo da célula R10. Sombreamento 3D, vai ser um tipo de seleção simples. Por quê? Porque ele vai selecionar um de cada vez, poderia ser múltipla, que ele selecionaria duas ou mais opções de cada vez, ou estendida, onde ele arrasta e vai selecionando várias opções de uma vez. Nesse caso aqui vai ser simples mesmo, ok? Clicamos aqui e pronto. Quando nós selecionarmos aqui a opção, automaticamente ele já joga aqui embaixo na célula R10, que é a célula de vínculo desse controle, o valor referente àquela opção selecionada. E aqui embaixo, como eu já tenho a fórmula que busca aqui o nome da região e o valor de vendas da região, ele já atualiza automaticamente essas duas células, ok? Agora nós vamos aprender a criar botões de opção. Vamos voltar na aba controles de formulário e agora nós vamos criar 5 botões de opção e posicioná-los logo abaixo do título botão de opção, com um vínculo na célula U10 em amarelo, para atualizar automaticamente a região e o valor de vendas nas células U13 e U14. Então vamos vir aqui na aba exercício e aqui nós vamos colocar 5 opções de botão, 5 botões de opção, né, um para cada região, ok? Vamos vir aqui na aba desenvolvedor, da faixa de opções do Excel, e aqui nós vamos vir no ícone inserir. Vamos selecionar essa bolinha aqui no final, né, da primeira lista, o último ícone de cima, que é o botão de opção. Vamos clicar aqui, vamos copiar esse botão e vamos colar embaixo. Alinhar ele aqui, embaixo do outro. O terceiro, a mesma coisa, vamos alinhar aqui embaixo do segundo. O quarto, embaixo do terceiro. E o quinto,
embaixo do quarto. Agora nós vamos alterar os nomes aqui dos botões, das descrições. Vamos editar o texto aqui. O primeiro vai ser Norte, o segundo vai ser Nordeste, o terceiro, editar texto, vai ser Centro-Oeste, o quarto vai ser Sudeste e o quinto vai ser Sul. E vamos clicar com o botão direito do mouse em qualquer um deles. Vamos lá em Formatar Controle. E aqui em Formatar Controle, nós vamos no vínculo da célula, selecionar aqui a célula U10. Sombreamento 3D. Aqui nós podemos também formatar o segundo para um sombreamento 3D. Ele já está com o vínculo U10, que ele já faz para todos de uma vez só. Aqui é a mesma coisa no Centro-Oeste. Sombreamento 3D, já está com o vínculo U10. Sudeste também, sombreamento 3D. E por fim, o Sul também. Agora, quando nós selecionarmos aqui uma opção, ele altera embaixo automaticamente o valor, né, numérico e, consequentemente, ele atualiza aqui os valores, né, do nome da região e o valor de vendas aqui da região, nas células U13 e U14. Beleza? Agora nós vamos aprender a criar uma caixa de grupo. Então vamos voltar aqui na aba Controles de Formulário e vamos criar uma caixa de grupo com a descrição Dados de Cadastro. Vamos posicioná-la logo abaixo do título Caixa de Grupo. Vamos vir aqui na aba Exercício, aba Desenvolvedor, na faixa de opções do Excel, opção Inserir aqui em cima. Vamos vir aqui nesse ícone XYZ para colocarmos aqui a nossa caixa de grupo. Aqui em cima nós vamos digitar dados de cadastro, ok? Então isso daqui é uma questão estética mesmo, é mais para você agrupar, né, células, agrupar campos, agrupar outros controles de formulários aqui dentro, beleza? É mais para você organizar os seus controles de formulários ou células, beleza? Agora nós vamos aprender a criar um rótulo. Então vamos voltar aqui na aba Controles de Formulário e vamos criar um rótulo com a descrição nome do cliente, 2 pontos, e vamos posicionar esse rótulo logo abaixo do título rótulo. Vamos vir aqui no exercício, vamos clicar aqui em inserir, vamos nessa opção aqui, rótulo, colocar aqui o rótulo, ele colocou como rótulo 13, e vamos renomear isso para nome do cliente, 2 pontos. Centralizar isso daqui e pronto, beleza? Então isso aqui também é uma questão estética, né? Não tem nenhum efeito de atualização para nenhuma outra célula, beleza? Mas eu posso até atribuir uma macro a ele, mas não vai ter ação nenhuma. É mais uma questão de estética mesmo, para você colocar, é como se fosse uma caixa de nome, para você colocar o nome em um campo, por exemplo, uma label, beleza? E por fim nós vamos aprender a criar uma barra de rolagem. Então vamos vir aqui no Controles de Formulário novamente, e agora nós vamos criar uma barra de rolagem e posicioná-la logo abaixo do título Barra de Rolagem, com um vínculo na célula B10 em amarelo para atualizar automaticamente a região e o valor de vendas que estão nas células AB13 e AB14. Vamos vir aqui no exercício, vamos lá na aba Desenvolvedor, da faixa de opções do Excel, inserir, e vamos nessa opção aqui, barra de rolagem. Vamos colocar essa barra de rolagem aqui, vamos diminuir aqui o tamanho dela, a altura, e aqui ele criou uma barra de rolagem para a direita e para a esquerda. Vamos clicar com o botão direito do mouse sobre ela, formatar controle, e aqui em formatar controle, nós vamos definir um valor mínimo de 1, valor máximo de 5, porque nós temos aqui somente 5 regiões. A alteração incremental vai ser de 1 em 1, ok? E o vínculo da célula vai ser a B10, célula B10. Já está marcado com sombreamento 3D, ok. Pronto. Quando nós clicamos aqui com a seta para a direita ou para a esquerda, né, conforme nós vamos clicando, ele vai alterando esse valor aqui, né, dessa célula que está vinculada a esse controle de formulário automaticamente. E aí, consequentemente, ele atualiza o nome da região e o valor total de vendas daquela região, né, de acordo com o valor inserido aqui em cima. Beleza? Então essa foi a última aula do curso de Excel
avançado. Eu espero que você tenha gostado e espero também que faça bom proveito de tudo que você aprendeu aqui conosco, ok? Grande abraço e muito sucesso na sua carreira. Tchau, tchau.